Livro de Efésios, capítulo 1, versos 5 e 11. Capítulo de número 1, versos 5 e 11. Diz assim a palavra... Não, Natan, eu prefiro na atualizada. Na atualizada. Diz assim a palavra: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar, Senhor. Continue falando conosco desta feita uma vez mais, através da ministração da Tua palavra. Fale conosco desse tema para tantos, para muitos, tão polêmico, que na verdade é um tema tão profundo, mas que o Senhor possa tirar quaisquer dúvidas que por um acaso possa haver em cada coração, acontecer em cada vida. Que a Tua palavra seja clara, nítida, que ela vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, amém, amém. E amém. Graças a Deus. Foi tomar seu assento, em nome de Jesus. Bom, essa temática foi de uma pergunta recentemente que um dos irmãos, que por sinal está aqui conosco, nos perguntou. Eu disse que já tinha dado esse estudo alguns anos atrás na igreja, tem bastante tempo, e que estava na hora de repeti-lo, de falar novamente. Nós vamos falar nesta noite sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu disse que o tema da palavra é predestinação e livre-arbítrio. Eu não disse predestinação ou livre-arbítrio. E eu também não disse predestinação versus livre-arbítrio. Não. O tema é predestinação e livre-arbítrio. Bom, rapidamente, a gente não está num curso teológico, a gente está em um culto cristão, e eu não vou usar de muitas linguagens teológicas. Até porque aqui tem adolescentes de 12 anos, tem novos convertidos, na verdade, como tem crentes antigos também. Vamos falar de uma forma que todos possam entender. Bom, há uma divergência no campo teológico entre duas crenças. Uma chamada calvinismo, de John Calvino, que fala da predestinação fatalista, determinista e finalista. Essa teoria, alguns vão chamar de doutrina, fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus escolheu uns para a salvação e outros, a maioria, para a condenação. A doutrina calvinista, que crê a maioria ou praticamente todas as igrejas históricas, as igrejas chamadas tradicionais, como presbiteriana, congregacional, igreja batista, metodistas e outras, elas creem assim, que Deus determinou a salvação para alguns e, consequentemente, determinou a perdição para outros, sabedores de que a minoria é salvo e a maioria se perde. Bom, como que a gente sabe disso? Vamos ao primeiro texto, não tinha nem anotado, mas veio na mente agora. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: primeiro entrai é uma decisão pessoal. Bom, já estou falando do livre-arbítrio, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
pela porta da perdição e que caminham pelo caminho da perdição. São muitos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos os que acertam com ela, com esta porta estreita, com esse caminho apertado. Então já é sabido que poucos são salvos e muitos se perdem. Amém? Fato. Então, se eu acreditasse nesta predestinação incondicional, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, nessa predestinação determinista, finalista, calvinista, eu acreditaria que Deus robotizou o homem e separou alguns, poucos para o céu, e muitos de todos que ele criou para o inferno. É o mesmo que eu adentrar em um hospital maternidade e for para o setor do berçário e adentrasse no berçário. Eu já o fiz. Aliás, com um dos meus filhos eu adentrei, com outros eu vi pela porta aberta, porque a enfermeira do meu filho, por exemplo, que recebeu ele do obstetra, não é isso? O que faz o parto, eu tinha feito o casamento dela, né? Bom, enfim, e é como se nós entrássemos num berçário cheio de bercinhos, e cada bercinho um bebê, e eles têm uma inscriçãozinha, uma pulseirinha na mão, e eu pudesse então ver um cordãozinho no seu pescoço e uma plaquinha escrito assim, em um bercinho, condenado. O outro bebê eu leria condenado. O outro bebê eu leria também condenado. O quarto, no berço do lado, condenado. O quinto bebê eu fui e li salvo. O outro bebê, o sexto, eu fui e li salvo. O sétimo, condenado. Oitavo, condenado. Nono, condenado. Décimo, salvo. 11º, salvo. 11º, condenado. Se eu acreditasse nesta predestinação, é o mesmo que imaginar isto. Para começar, Deus separou, independente de cada um do ser humano, alguns para o céu. Que ele preferiu. Deus, ele tem preferências. Ele tem prediletos. Quem sabe pela cor dos olhos, quem sabe pelo cabelo, eu não sei, né? Mas Deus escolheu uma minoria para morar com ele eternamente no céu. E de todos que ele criou, porque ele criou a todos, escolheu a grande maioria para ir para o inferno. Essa é a predestinação incondicional. É a predestinação fatalista, determinista, que pregam os calvinistas. Mas a outra linha é chamada de arminianismos, que vem de José Armínio, e por isso o nome. Essa linha, essa teologia, essa doutrina, ela prega, ela ensina o livre-arbítrio, que Deus criou todos, não como um boneco de marionete, não como robô, para robotizá-los, e deu a cada um da sua criatura o livre-arbítrio, o poder de escolher, ou até mesmo de não escolhê-lo. Amém? Pastor, mas o senhor leu um texto e por 2 vezes o senhor leu a palavra predestinação. Bom, ela existe. É por isso que eu falei que o tema da mensagem, do estudo da palavra, é predestinação e livre-arbítrio. Bom, a palavra predestinação aparece no mínimo 6 vezes nas Escrituras. Então ela acontece, ela é verdadeira. Mas qual predestinação? Não a predestinação calvinista. Não essa predestinação fatalista, determinista, finalista. Não essa predestinação incondicional. A predestinação que cremos, nós,
assembleianos e praticamente todos os pentecostais e neopentecostais, é uma predestinação condicional. Ou seja, há uma condicionalidade para adentrar nela. E essa condicionalidade é Jesus Cristo. É aceitar Jesus. É recebê-lo pela fé. Bom, então, para simplificar, eu gosto muito de uma frase de um pastor da década de 80, que ele disse assim: a predestinação pertence a Deus e o livre-arbítrio pertence aos homens. Eu falo uma frase, tá? Quem sou eu? O menor da minha casa e a minha casa a menor Israel. Juízes 6,15, Natan. Mas eu costumo trazer um paradoxo, que Deus predestinou o livre-arbítrio. Deus, na sua predestinação, predestinou o livre-arbítrio. Pastor, mas como assim? Nos explique melhor. Eu vou tentar fazê-lo. Deus, na sua onisciência. O que é onisciência? É que Deus sabe de todas as coisas. E pela sua presciência, o que é presciência? É Deus saber tudo. E Ele sabe de tudo. Antes que aconteça. Por Deus, na sua presciência, saber tudo o que vai acontecer, desde antes da fundação do mundo, Ele pode predestinar. Ele pode escrever de antemão. Aliás, eu gosto da frase que diz que a profecia é o futuro escrito por antecipação. Então Deus, é por isso que eu gosto, Natan, a outra menção da predestinação, condicional à predestinação bíblica, está em Romanos 8, 29 e 30, se não me falha a memória. Eu gosto muito desse texto, diz assim, né? Porque aos que de antemão conheceu, Deus sabia deste culto aqui e de todos nós que aqui estamos desde antes da fundação do mundo. Isso é presciência. Porque aos que de antemão conheceu, primeiro ele conheceu, ele sabia. Também os predestinou. Com um propósito, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que todo seja o primogênito, de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Bota no 30, mas depois eu quero voltar para o 29 e destacar outro texto do Antigo Testamento. E aos que predestinou, a esse também chamou. Mas antes de predestinar, a estes ele conheceu. Ele sabia. Aos que de antemão conheceu, a esses predestinou. E a esses que predestinou, também chamou. E a esses que chamou, também justificou. E a esses que justificou, também glorificou. Mas tudo com esse começou pela presciência de Deus, por Deus conhecer. Eu lembrei de outro texto que é Jeremias 1,5. Olha como diz Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu já te conhecia. Eu já sabia que você me escolheria. Eu já sabia que pelo livre-arbítrio que eu dei, o livre poder de escolha, você me escolheria, você me serviria, você não me negaria, você me serviria até o final. Você, como disse Jesus, ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, porque ele já conhecia, ele pode predestinar. Amém? Olha só como é que vem primeiro. Igualzinho Romanos 8, 29 e 30. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta das nações.
Antes de constituir, te consagrei. Mas antes de te consagrar, eu te consagrei. Porque eu te conheci. Porque eu já sabia. Porque Deus sabe todas as coisas. Simples assim, amados. Pastor, mas a palavra predestinação não quer dizer destinar de antemão? Sim. Mas Deus de antemão também nos já conhecia e sabia todas as coisas pela sua presciência. Então, amados, é como se a presciência fosse a ponte entre o livre-arbítrio e a predestinação condicional, bíblica. É como se a presciência divina fosse a ponte entre um contrário, que a ponte você tanto atravessa para lá, a ponte da amizade, você atravessa do Brasil para o Paraguai, como você também atravessa de volta do Paraguai para o Brasil. Vocês estão entendendo o mistério? Então a presciência divina, Deus saber, antes de todas as coisas acontecerem, que vai acontecer, Ele predestinou. É fácil. Aí todos os textos que nós podemos ler, e vamos ler alguns aqui hoje, que os calvinistas, os que seguem a predestinação fatalista, nasce salvo. Eu ouvi um pastor, eu não vou dar nome, mas ele passou em rede estadual ou nacional, que é um dos pastores que creem nessa predestinação, que para mim é uma falácia, que para mim anula a cruz de Cristo, porque se Deus já determinou antes do nascimento de todos os homens que cada um já nascesse e morreria salvo ou perdido, porque Jesus Cristo viria ao mundo para morrer, para salvar a todos que crescem nele e o aceitassem. Essa falácia da predestinação determinista anula a cruz de Cristo. Porque se eu sou Deus Pai e já determinei quem vai ser salvo ou não, quem vai para o inferno de fogo eterno, para que eu vou mandar o meu filho vir ao mundo, morrer na cruz, sofrer, ser escarnecido, quebrado, para morrer? Para salvar quem, se Deus, na sua predestinação fatalista, já determinou uns para salvação e outros para condenação eterna. Portanto, a predestinação fatalista, determinista, incondicional, ela anula a graça salvífica. Tá? Ela anula. Só uns textozinhos que esses calvinistas de plantão pegam para tentar apoiar o seu dogma. É claro? Coloca aí por gentileza, Salmo 139, versículo 16, depois Provérbios 1, ou melhor, Provérbios 16, 1 e 4. Diz assim, olha: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Bom, muito bem. De novo, nós vamos lembrar somente da presciência. O que é a presciência? É Deus saber de tudo que vai acontecer antes que aconteça. Então Ele pode escrever. É como se eu ditasse e você escrevesse. Amém? Livro de Provérbios, capítulo de número 16, 1 e 4. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha o 4. O Senhor fez todas as coisas para seus determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E avisou tudo isso. E tudo está escrito na sua palavra. Deus é atemporal. O que é atemporal? Deus não está preso ao tempo. Quem está preso ao tempo somos nós. Nós vivemos passado, presente e futuro. Na verdade, momento, que é fragmento de tempo, é o único tempo hoje que nós vivemos. Mas já vivemos o nosso passado e esperamos viver o nosso futuro, não é isso? Então nós temos
passado, presente e futuro. Deus não. Deus vê tudo isso de uma forma só. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Deus é eterno. Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade. Deus é atemporal. Então, se o nosso futuro a gente não sabe, Deus já conhece desde antes do nosso passado. Eita! Amém? Quer ver outros textos que eles gostam? Coloca aí, Natan, Jeremias 1,5, já lemos Jeremias 1,5, né? Então bota Jeremias 10, 23, por gentileza. Depois Atos 4, 27 e 28. Diz assim Jeremias: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eita, tão simples, né? Quantas coisas nós tentamos determinar e não deu como a gente queria? Não tem um aqui que não sabe disso. Porque quem sabe de fato, de verdade, é só Deus. É só Deus. Pastor Marinho pregando domingo próximo passado, meus irmãos, a gente pode partir a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer hora. A gente não sabe o dia da nossa morte, do nosso passar, desse tempo para a eternidade, dessa vida para outra vida, né? Ele falou assim: eu posso até não terminar essa mensagem esta noite, eu posso morrer aqui agora. Ainda bem que ele não morreu, né? Está conosco aqui agora, mas pode. Agora, só quem sabe disso? Só Deus. Só Deus. Lembro de uma história, 86, acho que foi em 86 ou 87. Saiu numa reportagem nacional, também não quero dar nome, até porque é uma televisão que eu não vejo há muito tempo. Um empresário faliu, para piorar, a mulher o traiu. Aí ele escreveu um bilhete de despedida e foi se matar. Não sei se a gente ainda acha isso no YouTube, talvez ache, não sei. Aí ele foi numa obra de 10 andares ou 12 andares, não lembro bem, aqueles tapumes, né? Aquelas folhas de madeira compensadas. Ele pulou, subiu o prédio, o esqueleto, todas as escadas, não tinha elevador, é lógico, o prédio estava em construção. Foi lá do último andar, 10º andar, o 12º andar, e deu um mergulho da morte. Sabe o que aconteceu? Ele bateu em uns galhos altos de uma árvore grande na calçada, amorteceu ainda mais nos fios, os postes de luz, não fez terra, é lógico, e caiu no chão com alguns poucos arranhões e saiu vivinho da Silva. Aí eu tinha um colega, não era amigo não, tinha um colega, mesma época, mesma semana. Ele era conhecido como filho do barbeiro, aí em Nova Grécia, Tribobó, 16 anos. De 16 anos, eu tinha uns 17. 16 anos. Andando de bicicleta, Tribobó, ali no rolo de Tribobó, no centro, que morava em Nova Grécia. Voltando para casa, né, em direção do Estradão, do Bambuzal, passou o Santa Isabel. Você lembra do Santa Isabel, o Diabo Verde? Apelidado de Diabo Verde? Eu fui rodoviário 10 anos, né? O Santa Isabel tinha muito pouco tempo para fazer de Santa Isabel a Niterói e vice-versa. Ele só andava na mola. Só o vento, o vulto, o medo do Santa Isabel desequilibrou na bicicleta, caiu, bateu de cabeça no meio-fio e morreu na hora. 16 anos de idade. Hã? Você sabe, seu amanhã? Um tenta se matar e não morre. Outro vivendo e acaba morrendo. Amém, irmãos? Então, alguns vão pegar alguns textos, tipo como outro, Atos 4, Natan, 27 a 28, que diz assim a palavra do Senhor: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Muito bem, muito bom. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, como a história de Judas.
Deus, por saber antes, ele pode antes falar, profetizar, que a profecia é o futuro escrito por antecipação, mas não tira a responsabilidade individual do homem. Eita, até porque Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de seus atos a Deus. Pastor, não, mas o calvinista, ele diz que Judas foi escolhido para trair Jesus. Ele só fez o que estava escrito, pré-determinado por Deus. Então, se eu fosse Judas, eu chegaria no dia do juízo, porque livro de Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se eu fosse Judas, eu teria argumentos para falar com Deus. Falar assim, Deus, olha só, o senhor está me julgando pós-morte, né? E depois da morte vem o juízo, mas o senhor não pode me levar para o inferno, não. Eu só obedeci o que o Senhor falou, o que o Senhor predeterminou, o que o Senhor predestinou. Na verdade, eu me deixei ser usado pelo Senhor. Eu fui usado pelo Senhor para vender Jesus por 30 moedas de prata, o traí, porque o Senhor já sabia disso, né? O Senhor tanto sabia que o Senhor falou por antecipação. Então, eu fui usado, eu sou servo do Senhor, obediente. Eu obedeci o Senhor até o final, eu não posso ir para o inferno, eu tenho que ir para o céu. Teria argumento ou não teria? Se existisse esta predestinação fatalista, incondicional, determinista e finalista, onde Deus escolheu alguns, independentes da sua vontade, para ir para o inferno. Aí eu vou repetir. Pastor pregando, eu ouvindo, rei estadual nacional, ele falou assim, se você está predestinado para ir para o céu, um jovem predestinado ao céu, predestinado à salvação, pode morrer numa boate, de madrugada, depois de namorar várias meninas, depois de beber todas, depois de usar drogas, até morrer de overdose, mas se ele estiver predestinado para a salvação, ele vai para o céu. Só se for para o céu da boca do capeta, no quinto dos infernos. Porque só que não. Mas não vai mesmo. E outra coisa, essa predestinação nos leva ao comodismo cristão, ao comodismo espiritual. Vos pergunto, se essa predestinação existe, para que evangelizarmos, igreja? Evangelizamos todo último domingo de cada mês. Para que evangelizarmos? Para que vir à igreja? Para que orar? Para que jejuar? Para que buscar? Para que vigília? Para que monte? Para que tudo isso? Para que nada disso? Se uns já estão salvos independente de qualquer coisa e outros já estão perdidos independente de coisa qualquer. Amém? É uma falácia. Eu classifico como uma heresia, repito, anula a cruz de Cristo e anula a graça salvadora do Senhor. Vamos lá agora, alguns textos que vai provar o contrário desse calvinismo. Em primeiro lugar, a predestinação, ela é condicional. Ela existe? Existe. Coloca aí, Natan. Livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. Depois você vai pular, já lemos 4, Atos 4, 28, né? Diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou, no original, predestinou, desde a eternidade para a nossa glória. A palavra predestinação vem do grego, do original, premise, que quer dizer, como eu já disse, destinar de antemão. Porque de muito antes de antemão, eu posso falar assim, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Amém? Agora vamos lá. Livre-arbítrio. Eu vou pular essa parte aqui. Eu vou primeiro ler
alguns versículos que Jesus, que o texto sagrado, coloca todos. Coloca todos. E todos é todos. Porque os que creem nessa predestinação fatalista vão dizer, não, mas aí são todos os eleitos. Não, mas aí são todos os predestinados. Mas não é mesmo, nós vamos entender que não. Coloca aqui, por gentileza, Natan. Livro, primeira referência. Livro de Atos 17:30. Depois, Mateus 7:24. Depois, Mateus 10:32. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens e em toda parte que se arrependam. Gente, todos os homens são todos os homens mesmo. Ainda diz em todas as partes que se arrependam. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Olha lá. É o que ele está dizendo. Olha o que ele diz, Natan, agora, livro de, como eu mencionei, Mateus 7:24, depois Mateus 10:32, depois Mateus 11:28. Diz assim, todo aquele mesmo, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí nós conhecemos o restante da palavra que vocês conhecem. Agora bota lá, Natan. Mateus 7:24, ou melhor aí, Mateus 10:32, depois Mateus 11:28. Mateus 10:32 diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo que todo aquele, não importa quem, não importa onde, que o confessar como o Senhor diante dos homens, Jesus vai confessá-lo diante do Pai que está nos céus. Eu gosto dessa, Mateus 11:28, Natan. Depois de Mateus 11:28, você vai para Marcos 15:16, depois Lucas 6:3-6. Diz assim, Jesus fala, ao convite de Jesus, convite para a salvação. Depois ele faz um outro convite para a missão. Esse ele chama alguns. Agora o convite para a salvação, ele chama a todos. Diz assim, né? Vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida todos. Alguém pode perguntar assim, pastor, se Judas tivesse se arrependido, como Pedro que negou Jesus 3 vezes, se Judas tivesse confessado, deixado o seu pecado, se arrependido no pó e na cinza, não um remorso que o levou ao suicídio, Deus o perdoaria? Vocês têm alguma dúvida? Deus o redimiria? Você tem alguma dúvida? Vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora Marcos 15:16, Natan. Depois Lucas 3:6, depois Lucas 9:23. Diz assim Marcos, ordenança de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus pediria para cada um de nós ir pregar a toda criatura se já há um grupo de salvos e um grande grupo de condenados? Seria perda de tempo. Amém, amados? Coloca aí, Natan, Lucas 3:6, depois Lucas 9:23, depois Lucas 14:23. Diz assim, Lucas, e toda a carne verá a salvação do Senhor.
e toda a carne verá a salvação do Senhor. Esse eu gosto muito também, o pastor Marinho sempre recita aqui. E dizia Jesus a quem? A todos. Ele dizia a todos. Aí ele falava assim, ele disse assim: se alguém, dentre todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz. Depois vem e siga-me. Depois vem e siga-me. Lembra? Lucas 14, 23. Depois Lucas 16, 16. Depois João 1, 7. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e chama a todos para entrar, para que fique cheia a minha casa. Chama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, o Deus calvinista é um Deus discriminador. É um Deus de acepção de pessoas. É um Deus preconceituoso. É um Deus racista. Repito, o Deus calvinista é um Deus discriminador, preconceituoso. Escolhe uns poucos em detrimento de muitos. Pronto. Valeu. Lucas 16, 16 diz assim a palavra do Senhor: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho de Deus, e todo homem que se esforça por entrar nele, no reino de Deus. Qual foi o outro texto, Natan? João 1, 7, João 1, 12. Depois João 3, 16. Diz assim: este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A fim de todos. Ó, os versículos que eu estou destacando, vocês já perceberam? Que vai falar a palavra todos. O evangelho é para todos, a salvação é para todos. E são salvos todos que querem, são salvos todos que aceitam, são salvos todos que creem. Olha outro texto. Natan, bota no 11 primeiro, depois eu vou fechar com 12. O 11 diz assim: que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha o 12. Mas a todos, mas a todos, mas a todos, mas a todos, mas a todos que o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. E dentre todos os que não receberam, que não quiseram, perderam a adoção de filhos, a redenção, a salvação eterna. Outro texto que eu dei, tá? Depois de João 1, 12, João 3, 16. E esse então, depois de João 3, 16, Atos 2, 21, depois Atos 17 e 31. Diz assim João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, quer dizer único, para que todo aquele, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Eita! Para todo aquele que nele crê. Mas aquele que nele não crê, aquele que nele não quer, aquele que não quer ele, hein? Livre-arbítrio. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da predestinação calvinista não é o Deus da Bíblia. Grave isso. Repito. É um Deus discriminador, preconceituoso, racista. E se fosse verdade, ele robotiza o homem, ele o usa como boneco de marionete, e ele seria até mesmo o autor de todos os males. Mas esse não é o Deus
que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras, nos seus 2 testamentos, Antigo e Novo, nos seus 66 livros, nos seus 1189 capítulos, nos seus 31.173 versículos. O Deus das Escrituras é o Deus do livre-arbítrio, que pela sua presciência quer saber antes que tudo que vai acontecer depois, ele predestinou o livre-arbítrio para cada um de nós. Portanto, a predestinação condicional bíblica pertence a Deus. E o livre-arbítrio pertence a você. Irmãos, eu sou pastor há mais de 31 anos. Como vocês já sabem, eu já disse até aqui, dia 11 de novembro, faço 42 anos de cristão. Se eu quiser sair da igreja agora aqui, a partir de hoje, Senhor, eu não quero mais saber do Senhor. Não quero mais saber da fé, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber da Bíblia, não quero mais saber de nada disso. Não quero mais saber de ministério. A partir de agora, Senhor, eu vou voltar para as drogas, eu vou voltar para a night, eu vou voltar para as orgias, eu vou voltar, porque eu ainda tenho lenha para queimar e eu não quero mais saber de igreja, de nada. Eu posso fazer isso? A hora que eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio. Você faz a hora que você quiser, porque você não é um robô, porque você não é uma marionete na mão de Deus. Mas até se eu o fizesse, Deus na sua presciência, quer saber antes, já saberia. Verdade ou mentira? Amém, amados? Qual foi o texto da temporada? Atos, não foi? Estamos em Atos. Atos 2, 21, depois 17, 31. Depois Romanos 1, 16. Assim, Atos 2, 21, ama esse texto também. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu e Tânia conhecemos uma história. Natan não era nascido, Nayara era bebê com 2, 3 anos, 4 no máximo, não sei, eu acho. De uma pessoa que invocou o nome do Senhor em um terreiro. Era filha de santo. Tinha sido evangelizado por nós, com um folheto e uma palavra, e nós falamos, esse folheto aí dele, uma partícula da palavra de Deus que pode te dar salvação. E ela leu e isso depois do testemunho dela, ela foi nossa ovelha, tá, amado? Ela foi nossa ovelha? Não, ela nos escolheu como seu pastor. E ela, lá no terreno, firmando cabeça, precisando descer, ia descer, e nada. E a mãe, o que estava acontecendo? Quase que eu falo o nome delas, mas e ela não conseguia firmar, porque a palavra de Deus através daquele folheto já estava adentrando no coração dela, e de repente, no meio daquela sessão e daquele culto afro, e com todo respeito a todas as religiões, digo isso aqui, né? A minha mãe foi mãe pequena, vocês sabem disso, né? Todas as guias delas, no seu pescoço, no seu peito, todas as guias arrebentaram sozinhas, sem nenhuma imposição de mãos, tá? E ali ela invoca o nome do Senhor e se converte ao Senhor. Bota no texto de novo, Natan, Atos 2, 21, e ganha a sua salvação. Depois, no domingo seguinte, ela só foi na igreja, que estava o endereço da nossa igreja lá, no carimbo, lembra? O carimbo com o endereço da nossa igreja lá no folheto. E ela foi lá, e na hora, depois da pregação que nós pregamos, fizemos um convite, ela foi lá na frente, só oficializando, confessando diante de todos que ela queria Jesus. Até hoje ela está numa igreja lá no Rio do Ouro, né? Lá na Missão Eterna. Até hoje, caminhando no Senhor. Até hoje. Tem cerca de 30 anos disso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo, meu filho, por gentileza, em nome de Jesus. Atos 17, 31, Romanos 1, 16, Romanos 10, 13 e 14. Diz assim a palavra, caminhando para o final. Pois todos os de Atenas
E os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, só não dizer que ouviam as últimas novidades. Romanos 1,16, para a gente correr. Depois, Romanos 10, 13 e 14. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do estrangeiro. Mas é de todos. De todo aquele que crer. Romanos ainda? Romanos capítulo de número 10, versículo 13 e 14. E depois 1 de Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim, Romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, lemos há pouco também, Atos 2, 21, será salvo. 14, meu filho. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Viu? Paulo diz o seguinte: olha, pregue, porque eles precisam ouvir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Será salvo. Vamos lá, dando continuidade? 1 de Timóteo 2, 3 e 4. E 2 de Pedro 3, 9. É o penúltimo texto. Diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Olha, pastor, são tantos textos que só esse aqui bastava. Bom, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, então porque Ele destinou, predestinou, preordenou, determinou a maioria para o quinto dos infernos, irmãos? O Deus que deseja que todos os homens... Então Deus, esse Deus calvinista, ele, além de tudo, ele é um grande contradizente, porque ele se contradiz extremamente. Já os textos que nós lemos também, muitos, que os calvinistas defendem, os da predestinação fatalista defende, se encaixam na harmonia da presciência de Deus, que sabe de tudo antes, que pode predestinar, porque Ele já sabia. Deus escreveu, já está escrito que esse culto aconteceria na eternidade, antes da fundação do mundo? Estava. Por quê? Porque Ele sabia que todos nós estaríamos aqui, ouvindo a palavra, que a palavra seria essa, que eu seria o ministrante, o palestrante, que vocês seriam os ouvintes, tudo isso. Deus é eterno. Deus é atemporal, Ele é Pai da eternidade. Simples. Os textos deles, que eles defendem, se encaixam nos nossos, e normalmente, eu estou aqui explicando para vocês. Agora, os nossos, esses não tem como explicar. Como que vou explicar? Um Deus que separou a maioria para ir para o inferno pela sua predestinação incondicional, fatalista, determinista e finalista, quer que todos os homens sejam salvos. Então Deus está te contradizendo. Deus é mentiroso, então. Deus ele sofre. Eu sou profissional da mente, eu vou diagnosticar o Deus calvinista. O Deus calvinista, ele sofre de transtorno bipolar de humor, a famosa bipolaridade. Pronto. Esse Deus calvinista é bipolar. Ele manda a maioria para o inferno, mas quer que todos sejam salvos. Dá para explicar? Tem como. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Agora, por que nem todos os homens são salvos? Porque nem todos os homens querem ser salvos. Mas Ele deu o livre-arbítrio a cada um deles. Poder de escolha. Deus, quando me libertou do submundo das drogas, da noite, da madrugada, enfim,
Ele me libertou de tal maneira, e ele me deixou tão liberto, e eu estava tão liberto, que eu tinha, tão livre, que eu tinha até o poder de escolha de dizer assim: Senhor, o Senhor me libertou, amém, obrigado, valeu mesmo, estou liberto, eu estou me sentindo leve, desintoxicado, liberto das drogas, não estou nem sentindo vontade, mas por ser vergonhice minha, eu quero voltar, não quero o Senhor não. Obrigado, valeu, eu não precisar de novo, eu de repente te chamo e tal. Deus, ele te liberta de tal maneira que ele te dá até a liberdade de você não escolhê-lo. Eita! Isso é livre-arbítrio. Ele te robotizou. Te criei, você é meu por obrigação. Não adianta. Não, Senhor. Você é dele, você escolheu ele por livre e espontânea vontade. Fez isso voluntariamente. Eita, diz que é o penúltimo, agora com o último. Né? O penúltimo, então, é 2 de Pedro 3,9. E o último é 1 de Timóteo. Não, vamos para esse, fazer esse como último, na verdade. Diz assim a palavra do Senhor: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vai dar 9 horas, Natan, a gente vai parar. Eu li textos que eles, os calvinistas, os da predestinação fatalista, defendem para crer e dizer que Deus determinou alguns para a salvação e a maioria para a perdição. Deu para explicar alguns deles. E falei de textos. Todos eles vocês perceberam. Eu não sei se uma dezena, ou mais ou menos uma dezena dele, que Deus diz que a salvação é para todos, que o arrependimento é para todos, que a fé é para todos, para todos, para todos. Mas a gente vai continuar. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. E eu vou dar um dos textos deles. Eu estou sendo justo, não estou? Poderia falar só dos textos que os arminianos, né, nós cremos para o livre-arbítrio. Mas não, estou usando textos que eles também já pegam. Olha como eu estou fazendo. Mas semana que vem a gente dá continuidade. E se Deus quiser, quem sabe, na outra quarta-feira, o pastor Marinho termina em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor essa noite?